Glorificado seja o Senhor, amém? Porque Ele é santo, amém? E eu quero te convidar a abrir a palavra no livro de Jeremias, no capítulo 8, e vamos ler o versículo de número 22. Jeremias 8, 22. E você fica nesse mesmo estado de louvor e adoração a Deus, porque é dessa maneira que vai atuar em nossos corações nessa noite, amém? Você encontrou a palavra de Deus? Diz assim Jeremias 8, 22. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Vamos ver de novo. Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Diga assim: há bálsamo em Gileade. Pode sentar. Essa palavra aqui de Jeremias, ela é muito bonita e tem um sentido. Nós vamos comentar sobre ela nessa noite. Mas essa é uma noite que não é uma noite comum. É uma noite em que Deus quer derramar sobre nós o seu bálsamo, o bálsamo de Gileade. Amém? Quem precisa do bálsamo do Senhor na sua vida? Amém. Eu também preciso. Jeremias, ele é chamado de um profeta chorão. Não sei se você já ouviu falar disso. O profeta chorão é Jeremias. Mas sabe que ele chorava não porque ele era fraco, mas é porque ele sentia no peito a dor do povo de Deus. É isso. Deus comunicava a ele aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Ele sentia aquela emoção, aquela dor, a dor do povo. É por isso que ele chorava. Ele não chorava pelos seus próprios sentimentos, pelo que ele estava passando, mas porque ele sabia que aconteceria com aquele povo, e ele viu o que estava acontecendo, e ele via porque Deus estava revelando ao coração dele, estava dizendo para ele o que é que iria acontecer. E então ele vai falar àquele povo. Jeremias não estava chorando porque faltava religião. Não, havia religião, havia culto, havia templo, havia tudo. Ele chorava porque não tinha cura. Ele chorava porque ele via o povo que necessitava de cura. Esse era o motivo do choro dele. E a realidade ali em Jeremias 8, versículo anterior, 21, diz: estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: estou vendo aqui um povo que é religioso. Falava aquele povo da época, um povo religioso. Um povo que faz lá os cultos, lá cerimoniais daquele templo. Imola lá os cordeiros e faz o sacrifício nas datas corretas, tudo certo. Tem culto, tem templo, tem sacrifício, mas não tem cura. O coração deles não estava curado. Isso é uma verdade, porque quando vemos que Jesus ele vem e ele está lá no meio daquele povo todo, e havia esse mesmo povo ali, escribas, fariseus, saduceus e outros. O que faltava àquele povo se não era cura? Eles seguiam a palavra, eles faziam corretamente, faziam sacrifícios, mas o coração deles não estava curado. É isso que Jeremias está querendo nos falar aqui nessa palavra. É como se eles tivessem uma Bíblia na mão, mas estivesse com a ferida aberta na alma. É disso que ele está falando. É nesse momento que ele faz aquela pergunta tão emblemática, tão poderosa, que atravessa séculos, até nossos dias, e vai muito para frente, com certeza. O que ele diz? Porventura não há bálsamo em Gileade? Porventura não há bálsamo em Gileade? Ou não tem médico lá para que possa curar o povo? Gileade era uma região que ficava a leste do Rio Jordão. Leste, né? Para mim é desse lado, para vocês é direito, né? Leste do Rio Jordão. E era conhecido porque era uma região muito fértil. Uma região que era abundante em alguns materiais. E lá eles tinham algo que se produzia, uma resina que se produzia o bálsamo de Gileade, que era o quê? Como que um unguento. Sabe aquele unguento que você passa? Hoje não é comum, né? Mas quem é aqui da época do Vicky Vaporub? Muita gente, né?
Não é um unguento isso aí? Eu lembro que uma vez eu tive um problema quando eu era jovem, muito garoto. O tendão de Aquiles doía muito, estava crescendo e ele começou a doer, inflamava. E o que foi feito? Um unguento com um mato que tinha lá, amassava aquelas folhas com sal e colocava. E sabe que funciona aquele negócio? Nunca mais tive problema. É um unguento. Né? É isso, então era um unguento, era chamado que bálsamo de Gileade, porque era feito lá em Gileade. Ele tinha uma alta qualidade, era famoso. A propriedade do bálsamo de Gileade era curativa, era medicinal. Então era um produto valioso e exportado. Todo mundo ia para Gileade e comprava bálsamo. O bálsamo de Gileade era para todo Israel, todas as pessoas que viviam ali em volta, outros países. Certamente havia um empreendedor ali que exportava esse bálsamo para vários lugares, era conhecido. O bálsamo de Gileade era valioso. É disso que ele está falando. Por acaso na bálsamo em Gileade, ele está dizendo, aqui no meio do nosso povo, aqui na nossa terra, tem um lugar onde se produz algo que é medicinal, que é valioso, que é curativo. Lá tem médico também, e a gente tem usado isso, tem curado pessoas. Então ele faz uma analogia daquilo que é físico com aquilo que é espiritual, e está dizendo, nosso povo aqui que tem Deus Todo-Poderoso, não tem bálsamo? Não tem cura? É isso que ele quer dizer com essa palavra. Imagina o seguinte, temos uma cidade com um hospital de referência na região. Temos um hospital de referência na região. Eu ouço falar muito do Angelina Caron. Também tem aquele outro que fica lá perto do Campo Largo, qual que é o nome? Rocio. São de referência na região, não são? São hospitais de referência. Agora você imagina, tem um hospital de referência, tem médico, tem remédio, tem sala de cirurgia, tem equipamento de última geração, mas as pessoas ali em volta, na entrada do hospital, ferida, sangrando, desesperada, para o lado de fora, com vergonha de entrar no hospital. Alguns pelo lado de fora dizendo assim, eu vou melhorar sozinho, eu não preciso entrar nesse hospital de ponta, cheio de equipamentos médicos e remédios. Vou me arrumar sozinho. Outros tentam usar aquela receita da internet. Quem não, né? Quem não, né? Receita da internet. Chazinho. Tem outros que são mais diferentes e faz uma simpatia. Uma solução improvisada. Busca alguma coisa diferente. Dizendo assim, eu não preciso de médico, eu vou dar um jeito nessa situação. O médico está lá, o remédio está lá, a cura está lá, mas o que é que falta? O doente entrar. O doente não entra no hospital de ponta, de referência da região. Ele está fora. Jeremias está olhando para aquele povo todo ali e está dizendo, olha, tem remédio em Gileade, tem médico lá em Gileade. Por que a ferida de vocês continua aberta? Por quê? Por que está aberta? Hoje não é diferente. Nós temos Bíblia. Levanta a sua Bíblia aí. Se for no celular, pode levantar o celular, não tem problema. Tá bom? Temos Bíblia. Temos culto. Temos louvor. Temos reuniões. Temos conferências. Temos a presença de Deus. Mesmo assim, existem algumas pessoas que têm rosto de festa por fora, mas está sangrando por dentro. Você entendeu o que eu disse? Tem gente que tem um rosto de festa por fora, mas está sangrando por dentro. E existem pessoas assim. É por isso que nós vemos, às vezes, pessoas, a gente fala, mas como é que foi acontecer aquilo com aquela pessoa? Como é que ele ou ela foi fazer aquilo? Porque por fora parecia tudo normal, mas lá por dentro estava sangrando. Lá por dentro não estava bom. Lá dentro tinha um problema que tinha que ser trabalhado. Tu diga assim comigo, ainda há bálsamo em Gileade. E Jesus não vai me remendar. Ele vai me curar. Amém? Jesus não remenda, Ele cura. E essa é a verdade da palavra de hoje. Tem bálsamo e tem médico. Aleluia. Tem bálsamo e tem médico. E você está no lugar que tem bálsamo e tem médico. Rei Calabassuri, e é Ele que quer atuar nos nossos corações nessa noite. Por isso que é uma noite diferente. Mas essa cura não se realiza
enquanto a gente insiste em remédio que não ajuda, em remédios falsos, e não entra no processo de Jesus. O pastor Ed hoje de manhã pregou sobre processo e promessa. Quem escutou a palavra? Tremenda palavra. Então você tem que entrar no quê? No processo de Jesus. Deus não mudou. O poder da cruz não mudou. E Deus está dizendo hoje para você: me deixa te curar. Quem quer ser curado pelo Senhor? Todo mundo quer, nós queremos, deixa Ele curar. Então, Jeremias 8, 21 a 22, que fala de um mundo que está ferido. E de uma igreja que também está ferida. Diz assim: tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto, o espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que então não se realizou a cura da filha do meu povo? Veja, Jeremias ele não está falando da Babilônia. Não está falando de povo ímpio. Ele não está falando de cultura pagã. Ele está falando do quê? Da filha do povo de Deus. Gente de aliança. Aliança com Deus. Gente que tem Bíblia na mão. Gente que canta, que louva, que serve, que prega, que lidera. Mas pode estar ferida. E às vezes ferida profundamente. É disso que ele está falando. É dessas pessoas. A palavra dele se dirige àqueles que estão de casa. Não se dirige àqueles que estão de fora. Aqueles que estão de fora necessitam receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que possam entrar e receber o bálsamo sobre a sua vida. Nós que estamos na casa do Senhor, nós temos a oportunidade de receber o bálsamo de Gileade sobre a nossa vida. Mas aqueles que estão feridos, eles estão feridos por quê? Muitas vezes pelo pecado. Pecado que às vezes nunca foi confessado, só foi empurrado. E às vezes chega na situação da vida que é necessário confessar aquele pecado. Mas ele foi empurrado. Pessoas feridas pela culpa, que corrói a alma. E a culpa, ela corrói a alma da pessoa, deixa ela bastante machucada, carente. Às vezes com quantos sentimentos diferentes. Aquela pessoa ferida pela rejeição. E essa rejeição pode vir desde a infância dela, quando foi criada na casa dos seus pais, pai e mãe, que deve ter feito o melhor que podiam, e sempre fazem o melhor que podem, porque eu sou pai, e sou avô, nós procuramos fazer o melhor possível, mas nem sempre é o suficiente, e às vezes nós erramos, querendo fazer o melhor. Quem é que nunca errou para fazer o melhor? Claro, nós podemos errar, querendo fazer o melhor, mas alguma pessoa, nessa casa em que os pais quiseram fazer o melhor, pode ter recebido algum tipo de rejeição por alguma coisa. Ou a pessoa se sentiu rejeitada, mesmo que não tenha sido. E carrega isso na sua história. Pessoas que foram feridas pelas histórias familiares. Às vezes têm histórias familiares complexas. Cheias de altos e baixos. Cheias de situações. Às vezes doenças que chegam à história da família e se achegam à história da família e permanecem e acabam trazendo todo aquele desconforto, aquela dor. Pessoas feridas muitas vezes pela própria igreja. E eu conheço quantos que vieram para cá e vieram até pastores machucados, líderes. Por quê? Porque alguma organização, algum lugar machucou. Pode ser uma liderança, uma pessoa em particular. Gente que deveria cuidar, mas machucou. E às vezes a gente se coloca nesse papel de machucar quando deveríamos cuidar. Aquela pessoa ferida ou magoada por pensamentos que ninguém vê, mas não param na cabeça. E eles continuam. E você gostaria apenas que eles parassem na sua mente, mas eles não param. E você continua com aquilo. Isso te fere. Jeremias olhou para tudo isso e disse: eu estou quebrantado, eu ando de luto. Ele estava querendo dizer, em outras palavras, tudo isso é: tem templo, mas não tem paz. Tem sacrifício, mas não tinha arrependimento. Tem ritual, mas não tem cura. Como é que é hoje? É diferente daquela época? O que nós temos hoje? Agenda cheia, interior vazio. Às vezes está cheio de atividades, mas o coração não está cheio de Jesus. Está vazio. Ministério lotado, mas o coração
também vazio, sem nada. Performance sem quebrantamento. Fazer muito bem, mas não está quebrantado, não está na presença de Deus. Deus não cura aquilo que eu finjo que não existe. Você pode repetir isso? Deus não cura o que eu finjo que não existe. Muitas vezes a alma o corpo está ferido, a alma está ferida, mas o corpo não acompanha. A alma ferida, o corpo não acompanha. E é isso que acontece. Quando essas coisas acontecem na nossa vida, o que nós temos? Ansiedade que não passa. Já viu gente que tem ansiedade e ela não passa? Porque alguma coisa, algum medo, alguma situação está acontecendo. Um medo que paralisa e você não sabe mais o que fazer. Você fica parado. Vícios que aprisionam. E toda forma de vício pode aprisionar. E quando você está aprisionado, o teu corpo quer seguir, mas a tua alma não acompanha aquela situação. Relacionamentos quebrados levam também a essa situação. Autoimagem destruída. Quando você olha para você mesmo e fala, e não se reconhece, não sabe quem você é perante as pessoas, perante Deus, a sua imagem, a autoimagem, ela está destruída. Uma vergonha que nunca cicatriza na sua alma. Jeremias olha para tudo isso e pergunta, não tem cura? Não tem cura? E a semana eu conversava com a minha esposa e conversava exatamente sobre isso, a respeito da cura do povo de Deus. A cura do povo de Deus. E a gente olha para o povo, da maneira que Jeremias, e pergunta, mas Senhor, porque a pergunta de muitos aqui também deve ser, Senhor, tem cura para o meu casamento? Senhor, tem cura para esse vício que domina a minha vida? Senhor, tem cura para esse medo que eu estou escondendo, que ninguém vê, ninguém percebe, mas está habitando o meu coração? Tem cura para essa depressão que tem tirado todo o ânimo, toda a vontade de andar, de caminhar, de fazer? Tem cura para essa culpa que eu carrego há tanto tempo no meu coração? E aqui tem uma verdade muito grande. Deus não nega ferida. Somos nós que negamos. Nós é que negamos que não temos nada. Nós queremos nos apresentar como perfeitos. Mas Deus, Ele olha para nós e Ele sabe o que acontece. E se nós não negamos, somos curados. Mas quando nós negamos, sabe o que acontece? A ferida, ela não cicatriza, ela infecciona. E aí, infeccionado, dói mais. Você já viu um pequeno corte que você faz? Se infecciona aquele corte e você não faz nada, dói ou não dói? Dói. Se você limpa, tira todo aquele pus, tudo aquilo que está sujo, começa a melhorar, faz uma casquinha, né? E não pode tirar até que fique bom, né? Senão sai sangue de volta. Você não pode negar, você tem que colocar diante de Deus, porque quando você nega, sabe que o inferno aplaude? Porque ele tem a oportunidade de agir na vida. Diga assim, eu não nego a ferida, eu abro a porta para o médico. Jeremias 46:11 diz assim, sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito, debalde e multiplica os remédios, não há cura para ti. Sabe, muitas vezes nós usamos remédios falsos, que é quando a gente se automedica. Nós pegamos o medicamento, queremos nos automedicar, autorresolver. E aqui ele está dizendo exatamente isso, olha, você multiplica remédio, mas não tem cura. Está dizendo, não é falta de remédio, falta o remédio certo, falta o remédio correto. Deus está dizendo, você está indo para a farmácia certa, mas está comprando o remédio errado. Vá para a farmácia certa e compre o remédio certo. É por isso que a ferida não fecha, precisa do remédio certo. É por isso que a alma não descansa, é por isso que a história não muda. Vamos ver quais são as Gileades erradas de hoje. Quais são as Gileades erradas? É quando a alma dói, que a gente vai numa farmácia emocional, que não trata nada.
Então você trata, vai na farmácia emocional. Primeira farmácia emocional, o bálsamo da disteação. Amados, esse é o remédio mais vendido hoje em dia. Ele está na moda, bálsamo da disteação. Por quê? Se eu uso o bálsamo da disteação, eu tento apagar a minha dor e os problemas que acontecem comigo. Por exemplo, trabalho em excesso para não pensar nos problemas. Muita gente faz isso. Entretenimento sem parar para não sentir dor, para não sentir o seu mal. Celular na mão o tempo todo para anestesiar a consciência. A agenda cheia para não encarar o silêncio. Você com Deus somente. E esse silêncio para muitos às vezes é constrangedor. Então a distração ela funciona como uma anestesia. Eu faço um tratamento regularmente. Falei para vocês, tive 2 processos de câncer, estou curado graças a Deus. E eu faço acompanhamento a cada ano. E quando eu vou fazer essa atividade de acompanhamento, eu tenho que tomar anestesia. Sabe o que acontece? Eu não sinto dor, eu não sinto nada. Mas não me tira a doença. Eles fazem apenas uma análise. Então uma anestesia, como a distração, ela não tira a doença, ela não cura. Ela tira no máximo a dor naquele momento. E muita gente tem usado o bálsamo da distração. Alguns outros utilizam o bálsamo da religiosidade. É uma versão gospel da fuga interior, né? O bálsamo da religiosidade. É bem gospel, né? Religiosidade, fazer tudo certinho e tal, e etc. E aquela coisa toda. Não estou dizendo de religião, não estou dizendo de vir à casa de Deus, mas a religiosidade como eram aqueles da época lá de Jesus, que faziam muitas coisas. A religiosidade também não cura, ela só disfarça. E é interessante a religiosidade, porque excesso de religiosidade sempre esconde um problema. E quantas pessoas eu pude ver ao longo da minha vida cristã, de pessoas que eram altamente religiosas num período da vida, daí um tempo estava completamente largado no mundo, fazendo coisas completamente erradas, porque o pêndulo foi pelo lado de lá, e de repente voltava para a casa de Deus, altamente religioso, e a gente ficava, e eu olhava, meu Deus do céu, não consigo atingir esse nível não. Desculpa aí. E de repente caía de novo na mesma situação. E ficava nesse pêndulo para lá e para cá, porque a religiosidade não cura. Ela só disfarça um problema. Enquanto não é curado, não vai sair da situação. Outro bálsamo é o bálsamo do pecado encoberto. Tem pessoas que encobrem pecado. E esse é o mais perigoso dos bálsamos falsos. Porque ele não cura e ele traz uma dificuldade muito grande. É aquela pessoa assim, eu resolvo do meu jeito, Deus me entende. Já ouviu essa? Deus me entende? Essa é comum, né? Eu paro quando eu quiser. Ninguém precisa saber. Mas só que se eu não confesso o pecado, vira uma infecção espiritual. E a coisa é complicada. Vocês já ouviram falar de quantas pessoas, líderes até religiosos, que de repente acontece um escândalo. Por que acontece um escândalo? Porque havia pecado encoberto. Por quê? Aconteceu uma infecção espiritual. E quando aquilo veio à tona, destrói grandes ministérios por causa disso. Então esse bálsamo do pecado encoberto, ele tem que ser colocado aos pés de Jesus. Outro bálsamo errado é o bálsamo do orgulho, e diz, eu dou conta sozinho. Eu não preciso abrir a minha boca com ninguém. Eu não vou expor as minhas fraquezas. Sabe, esse bálsamo do orgulho, ele não dói, mas ele mata. Porque quando você vê, já é tarde. E aí está difícil de você poder tomar uma decisão e mudar a situação da sua vida. Mas Jesus está te chamando para largar a automedicação. Amém? Vamos largar a automedicação. É o que o céu está dizendo essa noite. Chega de se automedicar. Vem para o bálsamo certo. E o bálsamo certo é Jesus. É para Ele. Diga assim, eu não quero mais anestesia. Eu quero cura de verdade. Abra lá em Lucas capítulo 4, versículos 18 a 19. Lucas 4, 18 e 19 fala dos médicos.
Jesus, que também é o bálsamo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus entra no templo, abre a palavra nesse texto e começa a ler. E é como se ele estivesse dizendo assim: vocês perguntam se tem bálsamo em Gileade? Vocês perguntam se tem médico em Gileade? Eu sou a resposta. Eu sou o médico e eu sou o bálsamo. Aleluia. Ele é o bálsamo e ele é o médico. Jesus, ele não trouxe um frasco de bálsamo de Gileade. Ele é o frasco. Ele é a fonte. Ele não veio indicar um caminho, ele é o caminho. Ele não vem ensinar um processo, ele é o processo. Ele cura um coração quebrantado. Nós temos uma necessidade de cura emocional, que é o coração quebrantado. Ele diz assim: eu vim para curar os quebrantados de coração. Corações quebram por muitas razões. Quebra por traição, quebra por abandono, quebra por abuso, por críticas que ferem profundamente, perdas que nunca foram corretamente processados na vida, memórias que sangram. Tudo isso pode levar a gente a essa situação de necessidade de cura emocional na nossa vida. E Jesus é aquele que vem para nos curar emocionalmente, não importa o que é que tenha acontecido. Ele vem curar também o espírito que está adoecido, a cura espiritual, e está escrito assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. A pior enfermidade é o pecado. Porque você pode pensar assim: enfermidade, tem uma doença no meu corpo, isso é ruim? Claro que é ruim, mas o pecado é muito pior. Porque a ferida no corpo, se tirar a sua vida, porventura, e você está em Cristo, você vai para os céus. E o pecado te impedirá disso acontecer. Porque o pecado distorce a nossa identidade. Tem pessoas com a identidade tão machucada, que acham que não são dignos de receber uma cura. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer evangelismo na rua, ali na rua 15 de novembro. Eu nem sei se hoje ainda é permitido fazer isso. Eu estava lá, eu estava com um missionário da Jocum, e nós saímos em duplas para poder fazer evangelismo, e começamos a conversar. Era um dia assim à noite, à tardinha, não lembro que dia era. Estávamos nós dois ali, paramos uma moça e tentamos várias pessoas, algumas pararam, outras não, essa parou. Nós começamos a conversar com ela, explicamos todo o plano de salvação, e aquela moça começa a chorar e fala: isso não serve para mim ou não é para mim. Como assim? Não, Jesus aceita todas as pessoas. Não, a mim ele não tem como aceitar. Eu não sou digna. Por quê? Porque ela era uma moça que estava vendendo o seu corpo. E ela estava indo exatamente para realizar aquela atividade naquele dia, naquela hora. E nós oramos por ela, falamos que sim, que Jesus podia entrar no coração dela, porque a personalidade dela estava distorcida pelo pecado. Distorcida por as coisas que estavam acontecendo na vida dela. O pecado pode roubar a tua autoridade espiritual. De você orar e as coisas não acontecem. De você clamar por algo e aquilo não vem. Certo dia, quando eu estava meu período de oração, eu estava adorando a Deus. E quando eu comecei a fazer aquele processo de oração, eu falei que queria chegar mais perto de Deus, e o Senhor me mostra um pecado. Nada muito grave, nada muito grande, mas pecado não tem gravidade nem tamanho. E Ele me mostra, e eu fico chateado. E Ele fala: não, meu filho, não fique chateado. Eu estou te mostrando para que você possa abandonar, sair disso e chegar mais perto de mim. Porque para chegar mais perto de mim, você tem que estar em santidade. Então, muitas vezes nós queremos orar, mas a nossa autoridade foi roubada. Não temos autoridade espiritual por causa do pecado. Você precisa entregar isso para que você possa readquirir a autoridade espiritual que vem do alto. O pecado cria prisões invisíveis.
prisões que te seguram, e você não sabe o que é que está acontecendo na sua vida, por que as coisas não andam como deveriam andar, e é um pecado, que às vezes pode vir até para o corpo físico, e você tem que colocar diante de Deus. O pecado, ele te aprisiona em ciclos que se repetem na sua vida. Ciclos. Acontece, depois você se recupera, acontece de novo, você se recupera, acontece de novo. São ciclos. E isso é causado, muitas vezes, por pecado na nossa vida. Em Marcos 2,17, Jesus fala assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Sabe por que ele chamou a mim e a você? Porque somos pecadores. Não é porque a gente é justo. É porque a gente é pecador, precisa de médico. Ele falou: eu quero o médico dos médicos. Eu quero o bálsamo de Gileade na minha vida. É por isso que nós somos chamados. Não porque a gente era bom, melhor, não, nada disso. Você foi chamado porque Deus quer curar a sua vida. Ele quer transformar o seu coração. Quando Jesus cura, ele declara assim, né? Filho, os teus pecados estão perdoados. Quando ele cura, ele vai imediatamente dizer uma palavra para você: os teus pecados estão perdoados. Apenas creia na palavra do Senhor. Porque a cura espiritual verdadeira é um perdão real, perdão da parte de Deus. Isso é cura espiritual. É uma limpeza profunda no teu coração, na tua alma, na tua mente. É uma quebra de jugo. Sabe o jugo? O jugo é aquilo que é colocado na parelha de bois, né? Para poder manter eles e você controlá-los. Isso é o jugo. Quando você confessa pecados, você recebe a cura espiritual, julgos são quebrados. Se você se sente preso, confesse algo que te dirige, isso é um jugo. E ele vai ser quebrado essa noite em nome de Jesus. Amém? A verdadeira cura e libertação, ela rompe as algemas, aquelas que te prendem. Seja nas pernas, seja nos braços, aonde for, esses grilhões eles são quebrados em nome de Jesus. Essa cura espiritual, ela restaura a comunhão com Deus. Se você anseia a restauração da comunhão com Deus, coloca e confessa diante dele aquilo que tem atuado no teu coração, porque ele vai transformar. Renova a tua identidade quando você é curado e liberto. Ele toca também o corpo. Ele pode trazer sim cura física e libertação. Cura física. Quem aqui já foi curado fisicamente? Alguém aqui? Amém. Porque Jesus também cura. Aquele mesmo Jesus que cura por dentro e cura por fora. Ele arruma toda a parte interna, ele arruma também a parte externa. E muitas vezes ele fala: vai e faz um tratamento que você vai ficar bom, vai ficar boa, vai ficar sã. Foi o que ele me disse um dia. Ele falou: meu filho, ainda tem mais um passo. Siga o tratamento dos médicos, você vai ficar bom. O que é que eu fiz? Eu segui os tratamentos dos médicos e eu fiquei bom. O mesmo Jesus usou o tratamento daqueles médicos para trazer cura para a minha vida, porque era um processo. E ele trouxe cura. Jesus que cura por dentro e cura por fora. Amém? Jesus fez o cego ver, fez o paralítico andar, pegou aquele endemoniado e trouxe de volta para o juízo. Talvez precise de juízo. Aí não estou dizendo que está endemoniado, tá? Desculpa. Querendo dizer que talvez você tenha alguma coisa na sua vida, você pense: puxa, eu gostaria de ter sabedoria, discernimento em tal área. Jesus pode te dar. O dia que eu até começamos com libertação e tivemos uma imposição de mãos e aquele ministro impetrou sobre nós aquela bênção para podermos ser libertadores, eu orei e falei: Senhor, para fazer isso, preciso ter discernimento e sabedoria. Discernimento e sabedoria. Que é o quê? Juízo, né? Tá bom? Esse juízo, discernimento e sabedoria. E quando diz, estamos fazendo libertação aqui na igreja, depois de algum tempo, naturalmente veio o discernimento e a sabedoria. E quando estamos fazendo algo, o Senhor nos dá uma revelação tremenda da vida de alguém, o Espírito Santo na hora fala para mim assim: você orou pedindo sabedoria e discernimento. Aí está dado, está em operação na sua vida.
Então peça. Esse mesmo Jesus que cura por dentro e cura por fora, pode também nos dar esse tipo de cura e bênção. Ele endireitou a mulher encurvada por 18 anos. Diga assim: meu bálsamo tem nome, e é Jesus Cristo. E finalmente, Jeremias pergunta: por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Sabe, aqui tem um ponto muito importante, porque enquanto Jeremias ele está falando do Velho Testamento, daquela aliança antiga, aqui nós temos agora e vivemos uma nova aliança, um novo contexto. E nessa aliança e nesse novo contexto, quem é curado vira casa de cura. Amém? Quem é curado vira casa de cura. De paciente nós passamos a ser aqueles que curam. Passamos a ser como aquele samaritano. Então em Cristo a resposta muda. Que quando ele pergunta assim: por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Em Cristo a questão é: tem bálsamo, tem médico, e agora a igreja cura. Amém? A igreja cura. A igreja é o corpo médico. A igreja é onde é o lugar que o bálsamo está sendo derramado. É aqui nesse lugar, na casa do Senhor, o bálsamo é derramado sobre a nossa vida. É na igreja que as feridas são tratadas e restauradas. Amém? É na igreja. E o bom samaritano, que nós vemos lá em Lucas 10:33, que diz assim: mas um samaritano, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e levando-o para uma estalagem, que é um hotel da época, né? Cuidou dele. O samaritano é a figura profética da igreja. Você, eu e você somos os samaritanos. Por quê? Uma igreja curada vira uma casa de cura. Uma pessoa curada vira uma pessoa que cura. Você vê o caído e você ajuda. Você se aproxima daquela pessoa. Você toca nas feridas, aplica azeite e vinho. E o azeite é o Espírito Santo. E o vinho, é o sangue que cura. É o sangue que cura e purifica a minha vida e a tua vida. Leva para aquela estalagem, para aquele lugar que é um lugar de cuidado contínuo. E você está aqui na casa do Senhor, lugar de cuidado contínuo. Porque Ele te ama e quer fazer mais sobre a sua vida. Quem recebe o bálsamo do Senhor não vive mais como um consumidor. Sabe o que é o consumidor? É aquele que vai e só apenas compra alguma coisa, né? Eu e a minha esposa tivemos uma loja. Foi uma experiência muito boa. Falamos, né, diga-se de passagem, Deus nos ensinou muitas coisas ali, mas não foi bom para nós. Entretanto, eu aprendi uma coisa muito interessante. Tudo como funciona uma loja. E de repente eu chego num lugar e alguém está atendendo e está complicado ali, eu falo: posso te ajudar? E vou ali e faço. Alguém faz isso também? Tem mais alguém aí ou só eu? Só eu? Estou sozinho nessa? Não, tem gente aí. Ah, levantou a mão. Por quê? Porque você sabe como é que funciona. Assim, você vai lá e faz. Às vezes a pessoa está tão atendendo 3, 4, até aliviar. Puxa, que bom, tem alguém que sabe como é que funciona. Me ajuda aqui, né? E você está ali, você é um consumidor. Mas então aquele que recebe o bálsamo não vive mais como consumidor. Aquele que já experimentou a cura de Deus na sua vida passa a ser aquele que também cura. Aquele que também é usado por Deus. Porque a cura verdadeira transforma todo o propósito. Passa a gerar missão na sua vida. Passa a gerar compaixão. E compaixão, quando você olha para alguém necessitado, você estende a mão como Jesus olhou para aquele menino morto, daquela viúva. E ele teve compaixão, diz a palavra. Ninguém pediu nada. Ele viu o cortejo, ele teve compaixão. Ele foi lá, tocou no menino, ele se levanta. E a mulher ficou muito feliz, porque era o único filho dela. É aquele que podia ajudá-la em todo aquele tempo, por compaixão. A cura verdadeira, daquele que já recebeu o bálsamo, ele transforma você em remédio para outras pessoas. Amém? Você é remédio para as outras pessoas. Se o bálsamo chegou em você, deixa ele fluir através de você.
Orra, calabaçuri, anda, seca, calabaias. Um pouco antes de vir para cá, eu estava orando, eu estava pedindo a Deus que pudesse tocar em nossos corações. Pudesse tocar no coração de todos que estão aqui e no meu coração também. E o Espírito Santo imediatamente me lembra dessa palavra, desse trecho da palavra que eu iria pegar daqui um pouco aqui e me fala: meu filho, você lembra daquela palavra? Enquanto você estiver falando aquela palavra, eu estarei curando você daquilo que você necessita, assim como todo aquele povo que está lá. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. É Ele quem faz. Não sou eu. Eu sou instrumento da palavra de Deus, da voz dEle, para poder guiá-los pelo caminho. Esse é o pastor. Se o bálsamo chegou em você, deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Amém? Não é para armazenar, não. Significa que onde você chegar, o céu está lá também. 2 Coríntios 2,14 diz: Deus nos faz manifestar o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Você pode repetir comigo? Deus nos faz manifestar o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar. Aonde você entra, o ambiente muda em nome de Jesus. Amém? Você já experimentou isso na sua vida? Aonde você entra, o ambiente muda. Aonde você anda, o perfume do reino de Deus é liberado. E as pessoas sentem o suave perfume de Cristo. De maneira que na tua casa passa a ter o quê? Paz. Perdão, onde antes havia mágoa. Reconciliação, onde antes havia divisão. No teu trabalho, integridade tua, onde outros se vendem, mas você é íntegra na presença de Deus. Esperança, onde as pessoas desistem. Escutar as pessoas do teu trabalho, enquanto os outros ignoram. O teu ministério, e não precisa ser pastor para ter ministério, você tem uma célula, você tem algum trabalho, alguma atividade. Talvez o teu ministério seja aqueles que estão à tua volta, teus colegas de faculdade ou de colégio, teus colegas de trabalho, teus amigos, talvez esse seja o teu ministério. Lá você tem o quê? Sensibilidade para ver o que as outras pessoas não veem e poder ajudar aquelas pessoas. Empatia para sentir o que ninguém sente, mas você sente por aquela vida e vai para poder atuar e abençoar aquela vida. Bálsamo para tocar onde ninguém quer tocar. E no secreto é onde esse samaritano ele é formado. No secreto, a cura que você libera, você recebe de volta do Pai. Muito mais, em nome de Jesus. Amém? Diga comigo assim: eu fui alcançado pelo bálsamo para ser instrumento de cura de Deus. Talvez você pense, mas eu, pastor, ainda estou em processo. Mas você, enquanto está em processo, você também cura e é curado. Ele te usa para derramar bálsamo em outros. Não foi o que eu te falei agora que eu estava orando? Foi exatamente dessa maneira. E você foi alcançado então para ser bálsamo. Concluindo, quando a equipe do louvor vem aqui à frente, Jeremias chorava por um povo que estava ferido. Porventura na bálsamo em Gileade, séculos depois a cruz é levantada e a resposta é dada ao mundo. Sim, tem bálsamo, tem médico, tem cruz, tem sangue, tem o Espírito Santo, tem cura, tem libertação. Deus não ficou em silêncio. Deus não ficou distante. Deus não desistiu. A pergunta não é: será que existe bálsamo, médico, cura? Não é essa a pergunta. Isso já foi respondido. O bálsamo está sendo derramado. O que falta? O paciente decidir entrar para receber a bênção sobre a sua vida. Amém? Vamos colocar em pé.
Seu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Seu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Só teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Esse Deus é poderoso, Jesus maravilhoso. E eu queria perguntar a você se tem alguma coisa que te paralisa na sua vida. Alguma coisa talvez te faça reagir como se tivesse 10, 12, 15 anos. Uma área que talvez você protege da sua vida e você fala assim: isso aqui ninguém mexe. Uma memória que você tem evitado a tua vida toda. Uma dor que talvez você espiritualizou para não enfrentar. Talvez uma enfermidade física. Você tem uma enfermidade física, coloque a mão no local da sua dor. E se alguém que deseja esse instrumento de cura nas mãos de Deus, levanta a sua mão. Mas eu queria chamar especialmente aqui à frente aqueles que precisam de uma cura espiritual, salvação e libertação. E salvação e libertação começa com você se colocar aos pés de Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador na sua vida. Eu não conheço todos vocês aqui, muitos rostos familiares, muitos que eu sei o nome, eu não conheço todos, mas não poderia, depois dessa palavra, deixar de oferecer a você o bálsamo de Gileade, o médico dos médicos, porque a primeira parte desse tratamento do médico dos médicos significa dizer: sim, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Um dia eu tomei essa decisão, e quando Ele entrou na minha vida foi transformada, eu fui curado, mudado. Para vocês terem uma ideia, eu não poderia ter filhos. Eu e minha esposa temos 4 filhos, 2 netos. Com a graça de Deus teremos mais, amém? E eu quero te convidar a ter esse médico dos médicos da sua vida, ter Jesus na sua vida. Quem aqui gostaria de receber Jesus? Acenda as luzes um pouquinho, a gente possa enxergar. Levanta a mão se tem alguém aqui. Não conheço todos aqui não, mas quero te dar essa oportunidade. Alguém? Levanta a sua mão bem alto. Aquela moça está levantando a mão, aceitando Jesus. Mais alguém? Alguém? Não estou enxergando? Amém. Se alguém, nós queremos orar especificamente por você. Você pode vir aqui à frente. Quero chamar também aquele que se sente longe de Deus, que se sente oprimido espiritualmente, como se tivesse alguma questão espiritual oprimindo, sabe? Para que você possa receber a bênção. Aquela pessoa que quer romper agora, hoje, na presença do Senhor, romper com alianças que você fez, vícios, cadeias
as alianças ímpias, aquele que precisa recomeçar. Queremos orar especificamente também com aquele que precisa de cura da alma. Tem almas feridas, memórias. Gente que às vezes se sente por dentro tão esmagada, tão machucada. Pessoas com traumas antigos, memórias dolorosas, culpa que nunca sai do coração, emoções que não foram tratadas e estão aí trazendo dificuldade. Jesus hoje quer tocar no lugar da sua dor. Queremos também orar por todos aqueles que querem ser canal de bênção, que assim que você recebe a bênção e você é curado, você vai curar outros amanhã. Amém? Quando nós cantamos, se alguém quiser uma oração específica, vem aqui à frente, por favor. Nós vamos orar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Seu nome é cura, é poderoso. Seu nome é vida. As trevas vem incendiar. Teu nome é curar, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vencer. Nós vamos orar assim, após mim. Diga assim: Senhor Jesus, Tu és o bálsamo de Gileade, é o médico dos médicos, e diante de Ti eu reconheço as minhas feridas, a minha culpa, os meus pecados, os meus traumas e as histórias que ainda sangram dentro de mim. Eu reconheço que há gente ferida pelo pecado, ferido pela família, ferida por palavras que ainda ecoam, ferida por relacionamentos quebrados, ferida pela própria mente, por lembranças que nunca teve coragem de contar. E eu te digo, Senhor, cura-me também. Eu renuncio agora a toda anestesia emocional, a toda fuga, toda distração, toda religiosidade, todo orgulho, todo pecado encoberto. Eu me rendo à Tua cruz, eu me rendo ao Teu sangue, eu me rendo ao Teu Espírito. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha vida eterna. Senhor, visita agora o lugar do meu trauma, o dia da minha perda, o momento da minha quebra. Toca onde poucos têm coragem de tocar. Sara o que ninguém viu. Senhor, quebra agora as minhas cadeias espirituais, as minhas algemas, os meus pactos invisíveis.
Rompe as prisões criadas pelo meu medo, pela minha rejeição, pela minha culpa, pelo meu pecado. Traz libertação ao meu espírito e paz à minha alma. E agora, em nome de Jesus Cristo, eu ministro cura. Põe a sua mão sobre a área que está doente. Eu ministro cura sobre o meu corpo. Toda enfermidade retroceda, toda dor desapareça, todo diagnóstico contrário seja confrontado pelo poder dos céus. Onde houver inflamação, haja cura. Onde houver nódulo, desapareça. Onde houver limitação, seja restaurado. Espírito de enfermidade, saia. Meu corpo seja alinhado à palavra de Deus. E agora, Senhor, eu me consagro a Ti. Levanta suas mãos. Unge as minhas mãos, que elas possam tratar feridas emocionais. Que as minhas mãos libertem oprimidos. Que as minhas mãos tragam paz onde há caos. Que as minhas mãos levantem caídos. Que as minhas mãos carreguem azeite e vinho espirituais. Faz das minhas mãos mãos de bálsamo. Faz da minha vida casa de cura. Faz da minha igreja estalagem do Espírito. E eu declaro: eu fui alcançado pelo bálsamo para ser instrumento de cura, em nome de Jesus. Amém. Senhor, aqui está o teu povo, sobre o qual queremos clamar a tua bênção, Pai. Queremos clamar, ó Pai, pela operação do teu Espírito Santo, Senhor, pela confirmação da palavra que emitiram a tua presença. Queremos clamar agora que Jesus, o bálsamo de Gileade, seja derramado sobre todos que aqui estão, Senhor, todos que nos ouvem, nos escutam agora pela internet, e durante todo o tempo que esse vídeo for escutado, for assistido, Senhor, derrama e ministra o teu Espírito, ministra a tua presença, o teu bálsamo, para curar feridas físicas, para curar feridas emocionais, para curar feridas espirituais, porque sim, há bálsamo em Gileade. E nós queremos clamar a Ti: sara o teu povo e torna tudo novo, Senhor, para ser instrumentos de bênção e de cura na tua presença, nesse tempo que se chama hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga: há bálsamo em Gileade. É Jesus o meu Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor.